Bom dia. Senhores, aqui a gente vai olhar esse final aqui, tá? A torre fazendo essa defesa em L, tá? O peão vai fazer dama lá, o peão vai fazer a dama aqui, tá? O rei negro está enclausurado, está na berlinda. Se sair, leva a dama. Então o rei está preso. E a torre, tá certo? Ela está atacando o peão, porque está na parte, né, de trás do peão. O peão segue e a parte vulnerável é atrás. E automaticamente, tá certo? Tem um peão prestes a fazer dama. Prestes a fazer dama. Então, preste atenção. Primeiro, você tem que mostrar como é que pensa os mestres. O mestre, ele tem que, o rei tem que apoiar esse peão. Então, o caminho tem que ser o mais seguro. Então, é esse o caminho. É esse o caminho, tá? É esse o caminho para ser trilhado. Aí as pessoas podem dizer: e por que não pode ser esse? E por que não pode ser esse? Porque automaticamente, quando o rei jogasse na primeira casa, o peão faria dama. E outra, vamos dizer que o rei passasse na frente da torre. Aí o rei ia capturar o peão. Então é o seguinte, essa situação de passar na frente da torre e dar o espaço para o peão, o branco vai perder, tá certo? Então, a primeira situação é você estar na trilha mais segura, tá ok? A outra situação é o seguinte, a outra situação é que essa torre, ela tem poucas casas, ela está do lado, nós chamamos isso o lado mais curto, é o lado mais curto. Então é o seguinte, quando o rei jogar rei B1, essa torre só pode ter duas opções: descer dando cheque e perder o peão, ou ficar nessa distância razoável. Logicamente, essa distância é preferível porque é um alcance grande. Então você não vai simplesmente, gastar tudo. Você apenas se desloca um pouco e não deixa o rei transitar a situação. Então aqui temos dois finais, tá certo? Tem dois finais aqui. Dois finais. Vamos ao final principal, tá certo? Que é quando a torre não deixa o rei passar. Então, rei B1 para seguir a trilha. Para seguir a trilha, segurança. E aí a torre não deixa. Então, toda vez que a torre sair do ataque do peão, o peão ele é empurrado. Aí você volta, você defende, você sai, não deixa o rei sair, você empurra, você defende. Aí você sai, você empurra, né? Você defende. E vai chegar um horário, né, que ele vai retirar. E você vai empurrar. E a pergunta é: oxi, agora como é que eu defendo se eu atacar? Aí vai ser o seguinte: o rei está distante do peão. Está distante do peão. E a torre vai se deslocar lateralmente. Tá certo? Então o lance é torre A6. E agora só tem duas opções, tá? Se
a torre der cheque e o rei capturar, e a torre der cheque, o rei vem em zigue-zague até, né? Porque vai ficar naquela coisa, cheque, não é isso? Cheque, 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 e agora ele tem só duas opções, tá certo? Se o rei capturar, torre A8, torre toma peão, torre cheque, o rei sai e torre versus torres ganha, tá? E se for o contrário, e se torre versus peão, aí torre cheque, rei toma, cheque, rei cá, torre toma peão. Então esse final, tá certo? Esse primeiro final é jogado nesse sentido. O outro, que as pessoas podem perguntar e vão perguntar, não é? Quando joga rei B1, torre G2, H3, o preto sabe que se jogar aqui vai entrar naquele final que eu já expliquei. Então ele vai jogar torre G6, tá certo? Que é o mais complicado. Por quê? Porque o preto, ele quer simplesmente fazer essa menção aqui, fazer essa menção, tá? Fazer essa menção. Joga aqui porque é a última linha livre, aonde a torre pode segurar o peão, a torre pode atacar o peão e a torre pode bloquear o peão. Então essa é a ideia de torre G6. Essa é a ideia de torre G6. Aí agora, ó, rei captura o peão. Rei capturando o peão, a torre ataca diretamente. Então a torre defende. Quando a torre defende, a torre bloqueia. Não é uma melhor opção, mas é a que retarda melhor. Tá certo? E agora o branco tem uma disposição chamada escada ou triangulação. É sempre isso. Tá vendo? É sempre isso. Tá vendo? Parece uma escada, tá certo? Então, por que você tem que fazer essa triangulação de escada? Porque a torre você não pode jogar diretamente, porque interrompe uma passagem da torre. A torre tem que ter situações de escape e respiradouro. Então você faz a triangulação. E a triangulação você ganha o tempo. Quando você joga lateralmente, lembra-se da situação que ele tinha que pegar a diagonal para apoiar o peão. Por isso que ele faz a triangulação. Aí a torre, ó, além de estar vigiando a casa de passagem, ele interrompe a passagem do rei. Aí por isso que o rei vai ter uma brechinha para dar o tempo. Tá vendo aí? Fez a escada, fez a triangulação, aí triangulou. Agora a torre tem que fazer o que? Tem que sair, né? Quando a torre sai, ele faz a triangulação. Nunca passe na frente da torre, não tenha essa pressa. Faça a triangulação até chegar ao peão. Porque se você erroneamente, conforme ao pote, joga para frente, ele captura com cheque. Então você, ó, faz a triangulação. Então novamente, ó, ele não deixa passar. Novamente, ele não deixa passar. E você faz a escada, triangula. E agora ele
né, vai tentar mergulhar, tá certo? E com a observação por trás, ele vai tentar checar pelo lado mais longo, tá certo? E ele já está vigiando a passagem. Então esse é o lance. Essa é a parte mais difícil de entender, mas é mais ou menos isso que você tem que observar, como é que o mestre pensa. Vigiar e mergulhar. Então você, ó, não tem o risco de cheque, você lateralmente. Quando você mergulha, aí o que é que você faz? Você não vai de rei. Por quê? Porque esse tempo que ele mergulhou, você empurra o peão e torna passado. Todo peão só está passado depois que ele ultrapassa o meio campo do jogo, tá certo? Então aí ele vai fazer o quê? Ele vai atacar o peão. A única defesa é a torre, tá? A única defesa é a torre. Aí ele vai fazer o quê? Se ele cortar, né? Ele vai cortar novamente para que o rei não chegue, aí você empurra mais uma vez. Observe que vai entrar no mesmo final do começo da teoria. Aí ele ataca o peão e agora, ó, ele faz a guarnição do peão passado. Então ele sabe que se o peão chegar na sétima e a torre voltar para A6, ele está perdido. Então vai se começar os cheques. Cheque, né? Cheque. Por quê? Porque se ele fecha novamente o rei, ele empurra, você ataca e você separa. E cai naquele mesmo teor instrutivo, que é a resolução da primeira linha. Então, para que ele não entre nessa situação, aí ele dá cheque. E você vai em direção ao peão. Cheque, cheque. E agora não entra no casulo. Você faz uma triangulação por baixo. Cheque, encostou, cheque, cobre, faz a porta, ataca o peão débil, que você não vai poder, e agora empurra. Cheque, e agora o rei, com a ajuda do outro rei, não tem mais cheque, e o peão vai fazer a dama inexoravelmente. E aí está perdido.